Esta palavra está em Mateus 17, nos primeiros 9 versículos, vocês podem abrir. Esse vai ser o nosso texto, o texto que nós vamos ler vai ser Mateus capítulo 17. Mas existe também em Marcos, no capítulo 9, e em Lucas, no capítulo 9, o mesmo relato da mesma passagem, e ambos vão dando indicações importantes em relação a este acontecimento, que nos ajudam a ter um entendimento melhor do que estava ali a acontecer e o que Jesus estava a fazer com os discípulos. E eu quero focar neste momento da transfiguração e levar a igreja a entender algo precioso da parte de Deus. E eu quero falar sobre etapas da vida cristã. Quando nós começamos a caminhada da fé com Jesus, nós temos etapas diferentes. Existem esses momentos diferentes, essas etapas que nos vão conduzir a um crescimento, a um amadurecimento. Na nossa vida espiritual com Jesus, nós temos esse desafio do crescimento. Nós temos o crescimento natural, mas também temos o crescimento espiritual. Há coisas que precisam de ir sendo reveladas, precisam de ir sendo aprendidas, e nós precisamos ser capacitados para termos estofo, para termos estrutura para aguentarmos com aquilo que Deus nos quer trazer e com aquilo que Deus quer revelar à igreja também e aos seus discípulos em particular. E vamos começar por ler Mateus capítulo 17, então, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17, do 1 ao 9. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces, temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Até aqui. Então nós vamos falar sobre etapas da vida cristã. Poderiam ser várias. Este texto permite a gente estudar e determinar aqui algumas coisas, podermos aprender algumas etapas, mas eu quero focar em 3 com a igreja. E antes de nós irmos para essas etapas, eu quero que você pense um pouco no estado da igreja. Nós quando nós temos um problema físico, por exemplo um cancro, nós precisamos de tomar uma medicação apropriada para tratar esse cancro. E normalmente os cancros vão exigir uma medicação forte para contrariar a força daquela doença, para restabelecer a normalidade no corpo. E a igreja também muitas vezes precisa de levar uma medicação forte, uma medicação especial para contrariar um problema, para trazer a igreja para um equilíbrio, para um funcionamento saudável. Amém? E eu creio que vocês também identificam isso, que nós temos sido tomados de um espírito de incredulidade muito grande no meio da igreja. Nós vivemos dias em que a incredulidade, por causa de ciência, por causa daquilo que é ensinado nas escolas, por causa dos pensamentos comuns que as pessoas têm, nós somos levados a ter pensamentos de incredulidade.
E a palavra fala também que Jesus, numa determinada região, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. E imagine-se, naquela altura havia incredulidade a ponto de Jesus não poder manifestar o poder do reino dos céus aqui na terra. Imagine hoje, onde não falta onde a gente gastar a nossa atenção, onde nós gastarmos os nossos pensamentos e a nossa imaginação, e não despreze esses pensamentos e essa imaginação que governa muitas vezes a nossa mente, porque ela leva-nos à incredulidade e à frieza espiritual. Quando você quer, por exemplo, limpar alguma coisa, você vai pegar num pano úmido para limpar. Mas para umedecer aquele pano, você vai precisar de enchê-lo de água e depois torcer o pano para que o pano chegue ao equilíbrio necessário para então fazer essa limpeza. Então isto serve para ilustrar aquilo que nós vamos falar aqui hoje sobre estas etapas, e que muitas vezes nós somos dominados pela incredulidade e temos dificuldade em crer naquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós somos orientados, se nós somos direcionados a pensar de uma determinada forma, se essa determinada forma nos levar à incredulidade, nós não estamos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque estamos sendo lentamente enganados e levados à incredulidade. O povo de Israel pecava contra Deus por causa dos deuses, por causa de Baal, e Deus tinha que levantar profetas para trazerem essa mensagem ao meio do povo, porque lentamente esse culto e essa permissão a esse culto a Baal foi sendo dada no meio do povo em desobediência clara às ordens de Deus, e então o povo corrompia-se e chegava a extremos de incredulidade e de cegueira espiritual. Então era necessário uma injeção de algo radical para o meio do povo, para levar o povo a entender que era necessário um equilíbrio, era necessário restabelecer um culto e uma orientação, uma mentalidade de Deus centrada no seu Rei. E assim acontece connosco também, porque um dos pontos que nós vamos ler aqui, que é o segundo, vai bater de frente com esta situação da incredulidade. Mas primeiro, nós temos aqui o primeiro ponto que está no versículo 1. Repare no que diz o versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. Aqui está o nosso primeiro ponto. Quando nós somos chamados por Jesus, nós juntamos-nos a um grupo de discípulos, assim como Jesus tinha 12 discípulos, tinha um grupo maior e tinha um grupo mais restrito destes 3 discípulos. E estes discípulos foram chamados à parte. Eles foram chamados desse lote de 12, eles foram chamados à parte. E este texto e também o de Marcos mencionam algo curioso, que é que eles foram chamados a um alto monte. Se você for a Mateus capítulo 5, que é onde começa o conhecido Sermão da Montanha, nós vamos lá ver que Jesus subiu a um monte e os discípulos seguiram e assentaram-se lá com ele para escutar, os 12 discípulos. E eu quero chamar a sua atenção aqui para estes detalhes, que os 12 subiram a esse monte, mas o mesmo autor escreve aqui que eles, nesta situação particular, subiram a um alto monte. Se ele está a mencionar que subiram a um alto monte, é porque ele quer diferenciar alguma coisa. Repare que no monte os 12 estavam lá, mas aqui o próprio Jesus chamou os 12, conduziu estes 3
Chamou estes 3 em particular para subir a um alto monte, ou seja, um escalão diferente, ou um patamar diferente, onde aconteceu algo sobrenatural. Então, o nosso primeiro ponto, a nossa primeira etapa, ou uma etapa da nossa jornada, é o chamado. Mas esse chamado envolve diferentes níveis, diferentes porções, diferentes restrições e condições também. Repare que Jesus chama em particular 3 e sobe a um alto monte para algo sobrenatural acontecer lá em cima. Então, quando Jesus chama alguém, Ele quer que diferentes patamares aconteçam na sua vida. Existem patamares diferentes. Existem níveis de crescimento diferentes. A questão é que é necessário nós estarmos num lote de 12 para sermos chamados para um lote de 3. Tem que haver algum compromisso, tem que haver alguma disponibilidade para nós estarmos no lugar certo, com as pessoas certas, para sermos chamados à parte, para termos algo especial da parte de Jesus. Algo especial da parte de Deus. E muitas vezes Deus está a chamar os seus discípulos para esse lote restrito, para subirem a um alto monte, para subirem um próximo degrau, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a entrar nessa profundidade. Não estamos dispostos, por causa da incredulidade, a entrar na segunda etapa, que é o sobrenatural. Nós somos chamados, e existe dentro desse chamado, existem níveis diferentes. Só que conforme nós vamos caminhando e conhecendo a palavra e conhecendo o nosso mestre, ele vai nos chamando para algo mais particular, que vai levar a um conhecimento, a uma revelação sobrenatural, e nós precisamos de estar despidos da incredulidade para recebermos esse sobrenatural da parte de Jesus. E é aqui que muitos de nós vacilam. É aqui também que a igreja tem vacilado para se disponibilizar a chegar ao sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tem várias formas, várias dimensões, mas nós precisamos de estar com as pessoas certas, sendo orientados e estando sensíveis a esse chamado, que é aquele chamado que nos vai tirar da zona de conforto, que é aquele chamado, aquelas palavras que o Espírito Santo vai estar a sussurrar ao nosso coração, querendo a obediência da nossa parte, mas que vai exigir que eu saia daquilo a que eu estou habituado, da minha zona de conforto, da minha religiosidade talvez. Então nós somos chamados de facto a esse patamar, a essa intimidade maior com Deus. Só que depois quando nós aceitamos esse chamado, nós subimos o monte com Jesus, nós temos a etapa ainda de subir o monte. Porque somos chamados em particular, vejam o privilégio, chamou-os em particular aos 3 para os levar a um lugar mais alto. E na passagem de Lucas fala que eles foram lá para orar. Então havia um propósito para chamar para esse lugar. E às vezes nós nem temos uma vida básica de oração, e às vezes estamos até a desejar coisas sem estarmos preparados com aquilo que é básico, com uma disciplina básica de oração. Então nós entramos no processo para chegar acima desse monte, lá em cima, para termos esse momento especial com Jesus, e então algo sobrenatural começa a acontecer com os discípulos. Das várias coisas, da forma que Jesus, da forma diferente, da transformação, da transfiguração do próprio Jesus, ao ponto de
Moisés e Elias estarem ali, e também de coisas sobrenaturais acontecerem à volta dos discípulos. Uma nuvem desceu e da nuvem saiu uma voz. Uma nuvem desceu e da nuvem saiu uma voz. Quem é que vai explicar o sobrenatural de Deus? Por causa da nossa mentalidade de tudo tem que ser racionalizado, nós estamos a restringir, presta atenção, nós estamos a limitar e a restringir a ação de Deus no meio da igreja. Por isso é que eu falei em incredulidade. E sabe o que é mais assustador? É nós vermos que a igreja conhece o sobrenatural de Deus, mas aí entra a armação do nosso inimigo de tentar levar as coisas e os comportamentos das pessoas a extremos para colocar a incredulidade no meio da igreja e escandalizar os irmãos. Então temos o oposto. E em vez de termos o equilíbrio nas coisas e a fé das pessoas no milagre, por exemplo, no milagre de Jesus, ou em alguma coisa sobrenatural que possa estar a acontecer, aquilo que acontece é que eu não acredito, porque é tudo uma farsa. Porque tem pessoas que fazem 30 por uma linha, entram em comportamentos erróneos e nós não conseguimos discernir o que é do Espírito e passamos a estar a ver aquilo que é a carne, e o inimigo aí ganha território e bloqueia a nossa mente e nós ficamos incrédulos em relação ao sobrenatural do Espírito Santo no meio da igreja. E depois, em vez de termos o equilíbrio e a coerência que é para o que a palavra nos aponta, que são as exortações que nós temos nas cartas para haver uma disciplina, uma ordem no meio da igreja, o que é que acontece? O inimigo força a desordem e depois vamos para os opostos e temos a extremidade oposta em que nos leva à incredulidade, e então há um desequilíbrio no corpo e é necessário então esse tratamento de choque. A doença alastra-se no meio da igreja e a igreja precisa de ser tratada e precisa de voltar à simplicidade de crer na ação de Jesus. Se alguém entrar aqui paralítico, levantar e ficar restaurado, qual é que vai ser a nossa atitude? Vamos ficar assim, Deus fez um milagre. Nós vemos muitas vezes Jesus a fazer milagres e as pessoas ficavam maravilhadas com o que estava a acontecer, elas acreditavam naquilo que estava a acontecer. A reação das pessoas vai manifestar também aquilo que está dentro do coração das pessoas. E também temos o oposto, em que Jesus queria manifestar os sinais do reino, e as pessoas eram incrédulas e ele não podia fazer, porque as pessoas não iam crer sequer. Então Jesus às vezes quer fazer no meio da igreja, mas nós estamos tomados de um espírito de incredulidade. E não tem como Jesus fazer, não tem como o Espírito Santo fazer, porque ele não tem espaço para fazer. Por causa da incredulidade do homem. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a igreja tira as suas próprias conclusões daquilo que nós andamos a fazer com aquilo que é sagrado. Sabe que há coisas que Deus quer fazer na nossa vida, moldar o nosso caráter é uma delas e é prioridade. Mas há esta parte da manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que nós não temos como explicar, que ela também precisa de acontecer, porque elas são os sinais de que o reino está aqui. Elas são os sinais de que o reino está a acontecer dentro do coração do homem. Elas têm que ser o reflexo da santidade do homem. A minha pergunta é: será que nós estamos dispostos ao sobrenatural de Jesus no meio da igreja? Ao sobrenatural do Espírito Santo no meio da igreja? Sabe que isso traz consequências para nós. Se você for ler o livro do profeta Daniel, você vai ver que quando ele tinha as revelações havia um peso muito grande sobre o seu corpo.
que chegava ao ponto de ele ficar adoentado na cama por causa da grandeza das revelações. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne por causa da grandeza das revelações. Então, quando nós vamos ver a palavra, todas estas manifestações sobrenaturais estão lá. Nós é que estamos incrédulos em relação a elas. E eu lamento informar, mas eu e você fazemos parte dessa incredulidade. Então nós precisamos de refletir profundamente que existem etapas diferentes, que existe o chamado, mas não fica por aí. Existe mais. E aquilo que não tem explicação, é obra do Espírito Santo no meio da igreja. A gente não pode estar a racionalizar tudo. Tem coisas que não tem, a gente vai ler a palavra, não tem como racionalizar aquilo. Elias, quando curou Naamã da lepra, o servo dele foi buscar a oferta. E quando ele voltou, tentou arranjar uma desculpa, e Elias disse assim: não foi o meu espírito contigo. Como é que a gente vai racionalizar alguém que diz assim: não foi o meu espírito contigo? Como é que nós vamos racionalizar isso? Nós precisamos de ser simples na nossa fé. A palavra fala disso. E nós precisamos de estar com o nosso coração aberto à ação do Espírito Santo no meio da igreja. Precisamos de voltar à simplicidade de crer na palavra de Deus. Que tudo são detalhes, que tudo é necessário, que tem que haver um equilíbrio, tem que haver a manifestação, precisa de acontecer no meio da igreja, porque é sinal do reino aqui na terra. E se a gente não crê dentro da igreja, como é que nós vamos evangelizar fora da igreja? Se as pessoas lá fora estão a precisar de sinais para comprovar, olha, o reino está aqui, se nós não cremos, como é que eu vou poder dizer à pessoa que ela pode levantar de uma cadeira de rodas? Como é que eu vou poder dizer a alguém ou a algum braço para crescer e a pessoa ver o sinal de Deus ali a acontecer? Então, se temos incredulidade no nosso meio, a gente está talvez a querer fazer alguma coisa fora que ainda não aconteceu dentro da igreja. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e tiveram medo. E a gente, por causa do medo, não abre o nosso coração para o sobrenatural de Deus. Às vezes precisamos só de crer no chamado de Deus e subir ao alto monte e deixar que Jesus faça o resto. Mesmo que isso envolva medo. Mesmo que isso envolva ter receio do desconhecido, mas é para lá que Jesus quer levar a igreja. A ressurreição de Jesus era algo absolutamente sobrenatural, surreal. Quando ele começa a falar aos discípulos, os discípulos ficam a questionar-se o que é que ele quer dizer com a ressurreição. Porque era algo que eles não conseguiam entender. E é algo que a gente não consegue entender. É sobrenatural. Então, se a ressurreição vai acontecer no meio da igreja, mas nós não queremos em coisas mais simples aqui na terra, Jesus quer fazer uma ressurreição no meio da igreja e nós estamos incrédulos a coisas mais simples. Jesus quer chamar a igreja para um patamar mais profundo, para um lugar de intimidade, para um lugar de isolamento, onde revelação pode acontecer, onde sobrenatural vai acontecer. Mas é necessário pessoas que estejam dispostas a ouvir o Espírito Santo chamar para ir para esses lugares e desprender da incredulidade no meio da igreja.
precisamos de refletir profundamente sobre as nossas etapas como cristãos e também na nossa fé naquilo que Deus quer agir no meio da igreja. Nós temos sido, por causa dessa mentalidade de incredulidade, nós temos sido bloqueados na manifestação de Deus no meio do povo. Estamos com uma relação demasiado vertical e estamos a esquecer da necessidade do horizontal, também da parte do cuidado uns com os outros, da manifestação do nosso amor uns com os outros, mas também de abrir-nos a nossa mente e o nosso coração para que o sobrenatural possa acontecer pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para crer no sobrenatural eu vou precisar de ter fé. Preciso de crer que se eu orar por um enfermo, o enfermo vai curar. Nós precisamos dessa ousadia e dessa intrepidez no meio da igreja. A palavra fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo, do inimigo. O que é que nós temos feito para sermos Jesus aqui na terra, para desfazer essas obras de Satanás? Porque às vezes nós dizemos assim, eu sou de Jesus, mas depois, quando passa a questão da fé e da simplicidade, do poder da palavra, nós fraquejamos e ficamos incrédulos, então não tem como prosseguir. Não tem como expandirmos a nossa visão, porque estamos limitados a um espaço, estamos limitados a uma mentalidade secular que não acredita nos sinais e que ensina que tudo é ciência, inclusive de tropar teorias dizendo que é ciência, quando não é. E nós precisamos ter atenção àquilo que nós andamos a ouvir, e só para ficar aqui um alerta, as pessoas que se dizem ateus falam sobre o Big Bang como se fosse algo científico, quando na realidade não passa de uma teoria, mas as pessoas acreditam que já é ciência. É uma teoria da evolução, mas as pessoas, a ciência prova, porque o Big Bang não existe. Se é teoria, não pode ser científico. Então essas coisas, esses pequenos enganos no nosso pensamento vão criando limitações. Isso vai passando para a igreja. Nós precisamos de crer no que diz aqui. O que disser aqui, e que é possível fazer pela fé, nós que estamos aqui hoje podemos fazer. Amém? Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Se há incredulidade, não há por falta de fé. Então é suposto aquele que crê haver sinais a seguir. É suposto isso acontecer. É muito fácil. Veja o que acontecia quando os discípulos, depois do dia de Pentecostes, olhe para os discípulos depois do Pentecostes e veja tudo o que acontecia na vida deles. Filipe, inclusive, era transportado de um lado para o outro. Quem é que vai explicar isso? Quem é que vai explicar o sobrenatural de Deus? Nós temos que estar abertos ao sobrenatural de Deus no meio da igreja. Olhamos para os apóstolos e vemos os sinais que seguiam, vemos as obras que eram feitas no meio da igreja, no início da igreja, e se nós colocarmos essa palavra nos dias de hoje, na nossa realidade, que sinais é que tem acompanhado a igreja? Então há alguma coisa que está errada
e ao nosso coração que está endurecido, que está incrédulo em relação ao sobrenatural de Deus. E quando nós somos chamados para esse alto monte, para esse lugar de oração, de intimidade, de revelação, de coisas sobrenaturais, nós vamos ter uma terceira etapa, que é o tempo de Deus. Quando eles estavam a descer do monte, primeiro eles subiram ao monte, tiveram essa experiência sobrenatural, tiveram essa visão daquilo que estava a acontecer ali à frente deles, e depois eles tiveram, junto com Jesus, de descer do monte. Subiram ao monte, mas depois também desceram. Isto mostra-nos que há fases diferentes e nós temos que entender em que fase nós estamos. Tem fases que nós vamos ter que subir e fases que nós vamos ter que descer do monte. E Jesus diz assim: não falem sobre o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E aí entra o tempo de Deus, que é necessário nós estarmos atentos àquilo que nós vamos ouvir. E provavelmente, se fosse algo que acontecesse connosco, a primeira coisa que nós íamos fazer quando descêssemos do monte era falar daquilo que nós vimos. Nós íamos com certeza fofocar em relação àquilo. A questão é que durante essa descida Jesus dá uma ordem para não falarem sobre aquela situação, até que existe um tempo para algumas coisas serem manifestadas. E tem coisas que Deus vai falar consigo, que Deus vai falar com a igreja, que Deus vai querer revelar nesse lugar especial, que vai ter um tempo para ser dispensada, que vai ter um tempo para ser falada e manifestada. E esse é uma das grandes dificuldades, que é nós recebermos algo da parte de Deus e recebermos esse segredo da parte de Deus, essas revelações, e sermos fiéis àquilo que nos está a ser entregue e guardarmos até à hora que Deus determina para que aquilo seja lançado no meio da igreja ou no meio dos irmãos ou algo parecido. Às vezes pessoas têm um sonho ou têm uma visão, e acontece com alguma frequência, algumas pessoas têm, acontece, e as pessoas ficam todas atrapalhadas. E será que Deus quer não sei o quê? Será que Deus quer isto? Será que Deus quer aquilo? E as pessoas ficam um pouco atrapalhadas porque não entendem aquilo. Calme-se, porque talvez Deus queira revelar alguma coisa, ou até nós precisamos só de entender que era algo que nem era da parte de Deus. Nós precisamos de fazer uma triagem daquilo que vem da parte de Deus ou não. Precisamos muitas vezes de mastigar aquilo que está acontecendo na nossa vida para entender, será que é ou que não é? Buscarmos orientação dos nossos líderes e sermos sábios com aquilo que nos está a ser entregue. Porque às vezes até pode ser algo que Deus revelou acerca de alguém, de um irmão, que ainda não chegou o tempo de você falar com ele. Talvez ainda vai chegar esse tempo e você precisa de aguardar a ordem e a instrução do Espírito Santo. Amém, igreja? Então nós somos chamados para um alto monte, para o sobrenatural e para o tempo de Deus. Precisamos de crer nesse tempo de Deus, de saber caminhar no tempo de Deus. O apóstolo Paulo diz: quando eu era criança falava das coisas de criança, depois que me tornei adulto, isso tudo passou. Ou seja, há fases diferentes em que nós, por exemplo, como igreja, como crentes, muitas vezes estacionamos naquela etapa, aquela linguagem, aquela forma de pensar, aqueles hábitos, aquelas formas de estar, tudo aquilo, todo aquele padrão, e a gente estaciona ali. Mas há mais do que isso. Há uma profundidade maior que Deus está a chamar a igreja para isso.
e abrir o seu espírito àquilo que o Espírito Santo quer derramar na sua vida e no meio da igreja, para ser usado para a edificação do corpo, mas também para sinal ao incrédulo. Então precisamos de tratar do nosso coração, de enxergarmos a nossa incredulidade com as coisas de Deus, com o sobrenatural de Deus, e nós estarmos dispostos a sermos chamados em particular por Jesus para Ele falar connosco. Mas existe algo que é necessário fazer, que é, você vai precisar de começar com coisas simples, de se disciplinar para chegar a esse patamar. Você vai precisar de subir o monte junto com Jesus, e isso vai ser uma etapa. Quando Jesus expulsou um demónio de um rapaz que era surdo e que o demónio atirava para a água, os discípulos foram lá e tentaram expulsar aquele demónio. E o pai desse miúdo disse assim: eles não conseguiram expulsar o demónio. E Jesus diz assim: oh, homens de pequena fé. Mas se você recuar um pouco, você vai ver que no início Jesus diz assim aos discípulos: dou-vos autoridade para curarem enfermidades e expulsarem todos os demónios. Jesus delegou essa autoridade sobre os discípulos e disse: expulsarem todos os demónios. Por que é que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demónio em particular? Jesus diz assim: por causa de que esta casta de demónios só sai com oração e jejum. Então Jesus já delegou a palavra, glória a Deus, amém. Só que quando chega à prática faltava alguma coisa, que era oração e jejum. Ou seja, faltou disciplina, faltou aprendizado, faltou uma etapa para entender que essa autoridade foi dada, mas tem a prática que a gente precisa de executar. E é isso que muita gente está enganada em relação ao Evangelho. Tudo posso naquele que me fortalece. Se creres, pedirás e acontece. Claro, quando eu estou com o mindset, quando eu estou com a minha mente e com o meu coração alinhado com a vontade de Deus. Quando eu entendo quais são os princípios do reino, quando eu entendo qual é a vontade do meu mestre e eu submeto essa vontade, então aí sim, porquê? Porque o meu pensamento, a minha realidade é do reino. Então tudo que eu vou pedir vai acontecer, lógico. Claro, porque eu estou submisso ao meu reino. Porque eu estou submisso àquilo que Ele estruturou. Agora, eu ainda estou no processo de entrar, de conhecer o reino, mas às vezes estou a pedir alguma coisa que é só lá na frente, que ainda vai precisar de oração, que ainda vai precisar de jejum, que ainda vai precisar de subir ao monte, que ainda vai precisar de guardar segredo para o tempo que Deus estabeleceu para a sua vida e para a vida da igreja. Amém, irmãos? Deus quer agir no meio da igreja. Deus quer agir no meio da igreja. E nós precisamos de refletir sobre esta palavra, precisamos de refletir em que fase é que eu estou e quais são as coisas que eu preciso de fazer para que algo mais possa acontecer e as promessas de Deus possam acontecer. Mas há instruções que eu preciso de ouvir da parte do Espírito Santo na palavra de Deus, para que algo mais possa acontecer. Então não tenha uma fé imatura, nós somos chamados à maturidade, e maturidade vai envolver crescimento do corpo, vai envolver dores de ossos, porque o corpo está a crescer, vai envolver diferentes fases que eu preciso de abrir o meu coração para elas, porque senão eu não cresço. E um reflexo disso é o reflexo natural do nosso corpo, que ele cresce. Mas nós, por causa da nossa decisão e por causa do nosso coração, por causa do nosso pensamento errado, nós condicionamos o nosso crescimento espiritual. Que às vezes Deus está a pedir que a gente passe de fase, que a gente suba de nível, mas
eu estou acostumado com aquilo, e se eu sair disto, como é que vai ser? Ai meu Deus, como é que vai ser? Eu fico atrapalhado. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou fazer não sei o quê? Como é que é isto? Como é que é aquilo? A gente começa a questionar e não vai pela fé. Não damos o passo. Muitas vezes de hábitos que nós temos e ficamos estacionados naqueles hábitos porque o Espírito Santo está-nos a chamar para uma outra dimensão, para um outro nível de revelação, de sobrenatural, e nós estamos a insistir, estamos com medo desse sobrenatural acontecer, estamos com medo do crescimento, porque não sabemos o que vem por aí. Então nós precisamos desta simplicidade na nossa vida, no meio da igreja, para haver um crescimento, e nós precisamos de dar lugar a uma pessoa muito importante, que é o poder de Deus connosco, que é o Espírito Santo, que quer transformar o meu coração, mas também transformar através do seu poder outras vidas, para persuadir à fé. Um dos significados da palavra fé é persuasão. Por isso é que quando Deus lança uma palavra, quando nós falamos e evangelizamos a alguém, as pessoas sentem-se intimidadas porque elas estão a ser persuadidas à fé. Há uma persuasão das palavras para trazer as pessoas para o campo espiritual, para a realidade espiritual de que elas precisam de Jesus. Então nós precisamos de usar a nossa fé. Amém, igreja?